Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal. Shalom, a paz de Yahushua. Esse é um vídeo para atender a alguns comentários de irmãos e irmãs sobre um vídeo que pediram, falando sobre preterismo. Como está aqui nesse comentário, essa irmã falou sobre agnosticismo e preterismo. Ela pediu a minha opinião, mas eu não vou falar somente de agnosticismo e preterismo, porque alguns irmãos pediram sobre esse assunto, mas eu já vou aproveitar e citar outros, como o gnosticismo, que é parecido com a palavra agnosticismo, mas é uma outra coisa totalmente diferente. Vou falar também sobre o ebionismo, idealismo, historicismo e futurismo. São vários temas, uma linguagem mais direta, que divide os escolhidos, que divide os crentes no Altíssimo. Por quê? Porque são visões de sabedoria humana, a maioria delas, do intelecto humano, que realmente interpreta, sem a luz do Espírito Santo, passagens bíblicas. Então vamos ver por que são visões que dividem o corpo do Messias em interpretações diferentes. Vamos começar pelo agnosticismo, que foi a primeira opção aqui desse comentário. Então, além da minha opinião, eu vou dizer o que eu acredito que seja e entendo pelas Sagradas Escrituras. Não vou dizer que sou dono da verdade, mas a palavra, ela realmente reivindica contextos. E se formos contra esses contextos, estaremos contra o próprio Criador que inspirou essa palavra. Então vamos ver o que o agnosticismo diz. Na verdade, o agnosticismo, ele não é uma interpretação das Sagradas Escrituras. O agnosticismo é uma filosofia que algumas pessoas adotam e se intitulam agnósticos porque eles não têm uma certeza ou uma fé com certeza em um Deus ou em alguma força superior ou em um lado espiritual ou no sentido espiritual. Eles acreditam que a capacidade humana é incapaz de dar certeza através da fé que exista um ser espiritual ou um Deus, para que todos entendam. Então o agnóstico, ele não acredita e nem desacredita que possa existir, porque ele adota a filosofia que a razão humana não pode dar um feedback ou uma conclusão se realmente existe um Deus ou não, ou vários deuses. Então agora eu vou citar 2 pontos sobre o agnosticismo que pode ser favorável e perigoso. Pode ser um perigo para o agnóstico desacreditar ou até mesmo acreditar em algo, mesmo que ele não tenha razão, certeza daquilo, algo que realmente seja no sentido espiritual, mas não seja realmente a verdade. O perigo está aí. A pessoa pode não desacreditar de algo que é perigoso e dar legalidade a esse lado espiritual que ela não desacredita. Então, o que é favorável para o agnóstico é a verdade que ela não vai desacreditar. Ela pode realmente vir a crer um dia que é verdade, a verdade das Escrituras. Porém, essa pessoa ela adota essa filosofia para qualquer crença ou sentido espiritual. Então temos aí várias religiões que ensinam o lado espiritual. Porém, acreditar e nem desacreditar em alguma delas é perigoso, pode ser perigoso. É melhor acreditar naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque essa pessoa que disse isto
é a pessoa mais famosa do mundo, mesmo sendo uma pessoa que existiu há aproximadamente 2000 anos atrás, andando aqui sobre essa terra. Então vamos agora ao preterismo, que é a segunda opção aqui desse comentário. Então, o preterismo é uma outra metodologia que também pode ser perigosa, porque ela examina o livro do Apocalipse e também os livros do Antigo Testamento, os livros dos profetas, como que as profecias já se cumpriram durante a história. Ou seja, a maioria das profecias, ou todas elas, já se cumpriram até as do livro de Apocalipse, com a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso pode ser muito perigoso, porque passam a desacreditar da vinda visível do nosso amado Salvador, o Messias. Porque passam a acreditar que ele veio no ano 70, como estão espalhando por aí, nas redes sociais. Porém, isso entra em contradição com o que ele mesmo disse, que todo olho verá. Assim como o relâmpago se mostra do ocidente até o oriente, assim será na vinda do Filho do Homem. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1 mesmo, está escrito que todo olho verá, e ele vem sobre as nuvens. Eis que vem sobre as nuvens do céu, e todo olho verá. Então essa teologia, o preterismo, ela interpreta erradamente, equivocadamente, de forma gritante, algumas profecias, e passa a ser até de ignorância das pessoas que defendem o preterismo não admitir que estão em contradição, porque é óbvio que algumas profecias se cumprirão de forma literal. Porém, existem sim profecias que já se cumpriram e se cumprem durante a história. Isso é bíblico também. Porém, não quer dizer que todas as profecias já se cumpriram. Então tenham cuidado, meus irmãos, ou você que é visitante do canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, porque tem pessoas que estão desacreditando das profecias. Ou seja, cadê o reino milenial, a vida eterna que ele prometeu? Será que já ocorreu o juízo final também? Porque tudo já ocorreu durante a história. Então tenham cuidado com isso, porque essa teologia existe até dentro da Igreja Católica e outras igrejas protestantes. E grupos que não seguem mais denominação nenhuma, que estão aí crescendo nas redes sociais. Isso pode ser perigoso porque passam a desacreditar do corpo glorificado do nosso amado Salvador e também da ressurreição dos mortos, que é doutrina das Escrituras. A ressurreição dos salvos, que está prometida e profetizada que ocorrerá com a vinda do nosso Salvador. E isso é literal. Essa promessa maravilhosa é literal. Então aqueles que desacreditarem dela podem até passar a crer no Espiritismo, que interpreta que tudo é no sentido espiritual e não existe uma ressurreição física do corpo. Ou seja, o Deus deles não tem poder para ressuscitar alguém e a pessoa ter vida física eternamente? Porque o contexto bíblico é que o Elohim de Israel é o El Shaddai, o Elohim Todo-Poderoso. Então, tenham cuidado com o preterismo. Algumas pessoas não vão falar, isso aqui é o preterismo, mas vocês podem detectar pela interpretação deles. Vamos agora ao gnosticismo, que é uma palavra parecida com agnosticismo, aquele primeiro item que vimos, que é uma filosofia. Porém, o gnosticismo, diferente do agnosticismo, ele, falando de uma forma mística,
é uma crença transcendente, espiritual também, porém voltada ao misticismo, ao lado místico. Usa também de filosofia, porém ela interpreta as escrituras sagradas. Ela acredita na Bíblia que existe um Criador, porém mistura com o lado místico e também usam símbolos e até imagens de ídolos pagãos. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o ídolo que eles chamam de Ial do gnosticismo, usando as escrituras sagradas. Lembram que o povo hebreu chamou o Elohim de Israel de bezerro de ouro? Para explicar melhor, eles fizeram um bezerro de ouro e chamaram aquele bezerro de ouro, quando Moisés subiu para o monte, eles chamaram o bezerro de ouro de Elohim e disseram que ele era o Elohim que os guiaria até a terra prometida ou de volta para o Egito. E isso foi uma abominação ao Criador, tanto que o Criador quis exterminá-los, porque eles estavam ali na presença do Criador. O Criador tinha acabado de libertá-los do cativeiro no Egito, e disseram que o Eterno era aquela imagem que fizeram para si. A mesma coisa existe no gnosticismo. Eles adotam essa figura. E o Eterno, meus irmãos, não é isto. Isso aqui é uma criação das mãos humanas. O que muitos desconhecem do gnosticismo é que eles usam muito os livros apócrifos e ensinam que aqueles livros apócrifos são totalmente inspirados. Porém, aí é onde está o engano. Dentro de vários livros apócrifos existe muito misticismo e esoterismo. Vocês sabem que a Torá, a instrução do Eterno, condena o esoterismo. Então também tenham cuidado com o gnosticismo. E mesmo que não usem essa palavra, tenham cuidado com o misticismo ensinado através dos livros apócrifos. Vamos agora ao outro item, chamado ebionismo. Antes de falar de ebionismo, eu quero dizer que eu não estou lendo aqui o significado da palavra no hebraico ou no grego. Se você quiser, você pode pesquisar cada item que eu falei aqui e ver o seu significado no hebraico, a sua palavra original, como é pronunciada, ou a sua etimologia. Eu estou dando aqui a minha opinião na forma mais simples possível e também um ensinamento no que eu creio das Escrituras para refutar essas visões, porque são enganos mesclados aí com as Escrituras em alguns pontos. Então, para que você abra os olhos e não caiam nesses enganos, eu estou tentando simplificar cada item, sem falar com palavras difíceis da teologia ou da etimologia em grego ou hebraico de cada palavra. O que é ebionismo? Ebionismo, para resumir para vocês, é praticamente o judaísmo que acredita no Messias, no nosso Salvador, o Messias de Nazaré, porém não acredita que ele seja divino ou tenha nascido de uma virgem. É praticamente a mesma coisa que existiu dentro do cristianismo, porém hoje existe como messianismo, judaísmo messiânico ou judaísmo messiânico nazareno. Não são todos os judeus messiânicos ou judeus nazarenos que acreditam assim, mas hoje está camuflado de judaísmo. O que está camuflado? O ebionismo. Os teólogos sabem dessa escola ou dessa linha de interpretação, porém a maioria não sabe. Eles ensinam que o nosso amado Salvador não veio abolir a Torá, e realmente ele não veio, mas eles não entenderam a nova aliança.
Eles aceitam o Messias de Nazaré, mas não acreditam que ele nasceu de uma virgem. E que deve seguir a lei conforme a antiga aliança, e não a nova aliança do sangue do Cordeiro. Aí é onde está o problema. Lembram do vídeo que eu fiz sobre a nova aliança contra os erros judaicos? É praticamente a mesma coisa. Eles possuem aquelas interpretações no ebionismo, só que hoje está caracterizado no judaísmo. Mas é a mesma interpretação. Então, essa tese ou interpretação foi rejeitada pelos primeiros convertidos da igreja primitiva. Por quê? Porque o erro deles era chamar o apóstolo Paulo, ou Shaul, de apóstata, apóstata da fé, em relação à Torá. Por quê? Por causa da circuncisão. Porque os ebionistas, eles acreditavam que a pessoa tinha que ser circuncidada conforme a lei. E o apóstolo Paulo era um apóstata, porque ele ensinou, vocês sabem disso, das cartas dele, que a pessoa no Mashiach já é circuncidada no coração e não necessitava de ser circuncidado para ser salvo, circuncidado na carne. Não precisava da circuncisão na carne. Porém, os ebionistas acreditavam naquele Messias que cremos, porque é o único Messias, mas não acreditava conforme os apóstolos ensinaram. Então eles foram realmente rejeitados nos primeiros séculos, os ebionistas, e hoje está crescendo atualmente. Esse ensino está crescendo atualmente, porém não usam esse termo, ebionismo. Está mais conhecido como judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. Porém não são todos. Entendam que não são todos os judeus messiânicos ou nazarenos que acreditam assim, pois existem aqueles messiânicos e nazarenos que creem que o Mashiach nasceu de uma virgem e que ele é divino, que ele é Elohim. Tá? Então façam distinção e não julguem a todos por meia dúzia, embora não sejam mais meia dúzia no sentido figurado. Sejam realmente poucos, mas um grupo maior por causa da internet. E tem dado aí espaço, infelizmente, para várias heresias destruidoras nos últimos dias. Então vamos agora ao idealismo bíblico, que também é uma filosofia, porém na abordagem espiritual, o que faz o idealismo? Na escatologia. O idealismo interpreta todos os livros da Bíblia, seja da Antiga Aliança ou da Nova, do Antigo Testamento, do livro do Apocalipse, como símbolos não literais. Tudo é simbólico para o idealismo escatológico. Não existe nada literal. E isso existe, infelizmente, em algumas igrejas. Eles não chamam de idealismo, mas isso existe. Um detalhe do idealismo é que eles acreditam que tudo é no sentido espiritual ou simbólico e não está ligado aos eventos históricos. Todo conflito ou ensinamento das profecias ocorre em um lado espiritual, sem cumprimento literal com a história, o que contradiz tanto as profecias que já se cumpriram com as profecias que ainda hão de ser cumpridas. Então, o idealismo também é uma outra heresia e tenham cuidado com isto. Eles criaram um mundo espiritual na imaginação deles, que tudo se cumpre ali e nada se cumpre aqui literalmente, sendo que temos na própria Bíblia cumprimentos literais que ocorreram em tempos passados. Então o idealismo
está refutado como uma interpretação verdadeira das Sagradas Escrituras, porque não é uma interpretação verdadeira, é uma outra heresia. Vamos agora ao historicismo. O historicismo, ele parece também com o preterismo e um pouco com o idealismo. Porém, o historicista, ele acredita que as profecias, além de serem simbólicas, elas possuem também um contraste ou complemento na história. E muitas delas também já se cumpriram, além de serem simbólicas. Essa é a diferença para o idealismo, que acredita que tudo é espiritual e simbólico, mas que não tem vínculo com a história. Já o historicista acredita que tem. É tudo simbólico e espiritual, mas os seus cumprimentos se cumprem durante a história. Ou seja, o dragão de 7 cabeças já foi expulso do céu, como ensina o calvinismo. Já foi preso. O milênio é simbólico. Os selos já foram abertos. As trombetas já foram soadas, como ensinam os adventistas do 7º dia. As 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11 já se cumpriram durante a história, já existiram. Ou seja, esse é o ensinamento do historicista, que também está em desacordo com o contexto das profecias, porque as profecias ensinam categoricamente cumprimentos literais, tanto na antiga aliança como na nova aliança, pois é fiel o que prometeu, e o que ele prometeu se cumprirá. O que o Altíssimo prometeu se cumprirá, porque ele é real. Então, além de ser minha opinião, eu acredito e posso falar com a luz das Escrituras que isso é uma incredulidade. Porque a própria Escritura diz: se creres, verás a glória de Elohim. Porém, eles não creem, são incrédulos e trazem de uma forma intelectual nomenclaturas para suas interpretações, para ganhar espaço na teologia, entre outros que acreditam nas Escrituras ou na Bíblia. Não estou falando contra a pessoa em si, porque ela pode ter sido enganada, mas é sim uma incredulidade de ambas as partes. Então, esse é o historicismo. Ele parece também com o preterismo, porém o preterismo já acredita que tudo já aconteceu, e o historicismo acredita que muita coisa já aconteceu, porém ainda há coisas a se cumprir. Porém, dentro da história, já se cumpriu a maioria delas, a maioria das profecias. Então essas são aí as diferenças do preterismo, historicismo e idealismo. Existem semelhanças, mas possui distinção em cada uma delas. Agora vamos falar por último do futurismo, que é a menos incorreta e que se encaixa mais no contexto bíblico. Por que eu me referi assim? Porque o futurismo, ele interpreta que as profecias do livro do Apocalipse, por exemplo, ainda se cumprirão, embora sabemos que, conforme a história, já se cumpriram algumas, mas não todas. Mas, mesmo que tenha erros no futurismo, em alguma interpretação, é a que mais se encaixa por acreditar e ensinar que as profecias do livro de Apocalipse ainda se cumprirão. Um exemplo é a profecia mais importante das Escrituras, que é a volta do nosso amado Salvador, para redimir todo o seu povo e plantar o seu reino eterno aqui na terra. Então, eles acreditam e ensinam no futurismo que, de fato, o Messias de Nazaré voltará com poder e grande glória. Por isso o futurismo são nomenclaturas que o homem deu
as diferentes interpretações. Todas essas nomenclaturas que citei para vocês não estão escritas na Bíblia, mas é uma maneira do homem dividir aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras. Por trás disso é lógico que existe um espírito maligno que engana o mundo inteiro. E não é contra as pessoas que devemos lutar, mas contra os principados e potestades, como está escrito. Então que o Eterno abençoe a todos, que o Altíssimo Yahushua de Nazaré os dê a paz e, como ele mesmo disse, sejam astutos como a serpente e inofensivos como a pomba. Shalom e até o próximo estudo.